Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para você que curte um papo bem legal e divertido, nós vamos curtir uma entrevista muito legal com o ator Saulo Rodrigues. Eu sou o Du Tambasco e você está no Papo D. Saulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo D. Obrigado você pelo convite. Espero que todos os seus assinantes curtam bastante a nossa entrevista. Agora fala pra gente, como é que foi o início da sua carreira? Bom, eu comecei a fazer teatro em 1991, em Niterói. Eu sou nascido e criado lá. E comecei a fazer teatro amador. Eu era adolescente, eu tinha 16 anos. E depois de um tempo eu fui pro tablado no da Thaís Baloni. Eu sou do Ernesto Piccolo. O Neco, um cara muito gente boa. Acabei de fazer uma série com ele do Domingos de Oliveira, foi bem bacana. Legal. Bom, aí eu trabalhei no tablado e, enfim, estudei lá um tempo. Depois voltei a fazer teatro amador em Niterói e com o tempo fui entendendo que eu precisava me instrumentalizar mais, que eu precisava aprofundar um pouco mais esse caminho que eu tinha escolhido. E então eu passei por uma experiência muito forte, que eu fui fazer teatro em Manaus. Eu fazia a apresentação de um espetáculo chamado Verde Que Te Quero Ver, do Paulinho Tapajós. A gente apresentava nas tribos indígenas, muito bacana. E foi uma experiência riquíssima assim, que a gente passou. E quando eu voltei, eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí fui, estudei, fiz... Decidiu falar, não, é isso mesmo. É isso, nasci pra isso. Aí eu estudei e passei no vestibular para Unirio. Legal. Eu estudei e fiquei 5 anos na faculdade, na Unirio, e aí me formei como bacharel em teatro. Que legal, hein? Isso foi em 2000, né? Uhum. Me formei em 2000 e já saí da faculdade e entrei na minha companhia de teatro, que eu pertenço até hoje, que é a Companhia Os Desequilibrados, que a direção é do Ivan Sugarrara, enfim. Fica onde? A nossa companhia, a gente não tem uma sede fixa, mas a gente tem um trabalho continuado de pesquisa e somos 5 atores maravilhosos, pessoas incríveis que eu tenho muito carinho, assim, são grandes parceiros de teatro, que é a Cristina Flores, Letícia Snar, José Carini, Ângela Câmara e eu, né? Legal. Então a gente já fez aí mais de 20 espetáculos, 25 espetáculos, muitas indicações a prêmio, enfim. Foi uma experiência, tem sido uma experiência muito rica, assim. Paralelo a isso também, fiz muita coisa ligada ao audiovisual, né? Como foi participar do filme Tropa de Elite? Bom, foi... Maravilhoso, né? Foi maravilhoso, mas foi muito doloroso também, assim. Foi um processo muito intenso, vertical. A gente passou por uma preparação, uma longa preparação com a Fátima Toledo, que, enfim, dispensa apresentações, né? Ela é uma grande preparadora de elenco e a gente fez um trabalho vertical e tivemos, assim, um resultado que eu acho que foi muito impactante, assim, para quem viu e pra gente também. Foi muito intenso, né? Muito. Enfim, tivemos, assim, passamos por situações difíceis no backstage lá, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Na verdade, Se Eu Fosse Você foi um filme, né, dirigido pelo Daniel Filho, e a produtora Total Filmes, ela comprou os direitos do filme e ela quis transformar ele num modelo de série. Então eu fui convidado para interpretar o Toninho, personagem maravilhoso, era um dos personagens centrais da trama da série, melhor amigo do personagem principal, que era o Heitor Martinez, e a Paloma Duarte, né? E também tinha a Rosane Goffman no elenco, era um quarteto assim, muito coeso, assim. O Jarbas Homem de Melo, que é casado com a Cláudia Raia, enfim, a gente tinha um elenco muito forte. E, cara, foi um sucesso retumbante a série. Ela só perdia em termos de audiência pro Walking Dead, pra você ter uma ideia. Tanto que a Fox comprou a segunda temporada, né? Depois da primeira. E foi um resultado maravilhoso, assim. Deu super certo a série. Uma pena que acabou, porque é uma série que dava pra gente ficar fazendo
verdade eterna. Mas foi uma experiência bem marcante, bem interessante. Uma comédia, né? Muito rasgada. E eu me diverti, assim. Era um playground pra mim ali. O Toninho era um personagem, foi um encontro, assim, maravilhoso. Muito rico o personagem. Rico, cheio de nuances, assim. Claro, foram nuances, assim, que eu também fui colocando. Eram temperos que eu, como ator, fui dando. Não era uma coisa já apontada na dramaturgia, né? No roteiro. E o trabalho do ator consiste nisso, né? A gente vai lapidando o personagem. O personagem que é apresentado pra gente, que tá no papel, ele é 30%, ele representa 30% do que ele é, na verdade. Vai moldando, e vai emprestando, e vai enriquecendo, enchendo de nuances, de detalhes, enfim. Precisamente 2 que foram os mais marcantes, assim, na minha trajetória lá na TV Globo. Eu fiz a novela Em Família, com direção do Jaime Monjardim. É uma novela do Manuel Carlos. Maravilhoso, né? Foi muito bacana, assim. Entrei para fazer um personagem chamado Dr. Gustavo, que tinha uma relação assim muito nas entrelinhas ali com a personagem da Vanessa Gerbelli. E foi um trabalho muito bacana ali. Poxa, trabalhei com grandes atores, assim. Mas o meu personagem ficava muito ali junto com a Vanessa Gerbelli e o Marcelo Melo, né? E foi uma experiência super bacana. E também fiz a novela Liberdade, Liberdade, do Vinícius Coimbra, um grandíssimo diretor, né? Inclusive vai estrear a novela dele agora, né? Nos Tempos do Imperador, enfim, com o Selton Mello. E essa novela falava um pouco sobre a Inconfidência Mineira, enfim, um pouco depois do Tiradentes, enfim, aquela realidade ali que aconteceu, né, no interior de Minas e tal. E eu fazia um carcereiro que era braço direito do personagem do Matheus Solano. E tive cenas fantásticas com o Matheus, com a Zezé Polessa, enfim, com a Lilian Cabral. Trabalhei com grandes atores lá, Marco Rica. Marco Rica, foi muito legal o trabalho com o Marco, a gente ficou super parceiro lá na trama. É isso, assim, foram esses 2 trabalhos assim que foram mais marcantes. Óbvio, fiz muita coisa lá na Globo, assim, participações bem legais, assim, tipo A Grande Família, Os Normais, A Diarista, fiz vários. A Diarista? Eu gostava da Diarista. Você lembra do você diz, do episódio? Como é que era? Eu fazia um cara que tava em cima da Cláudia Rodrigues, a gente tinha uma cena na cama. Maravilhosa a Claudinha. Aí a Dira Paz pegava a gente na cama, criava um escarcéu danado. Ela dava um chilique lá, a Solineusa, e aí, enfim, foi muito legal. Muito maravilhoso. Foi, a Cláudia, cara, uma grande atriz, assim. Muito. Uma experiência linda. A Dira também nem se fala. Tava gravando a 2ª temporada do Se Eu Fosse Você. E a Valquíria Barbosa, que é a diretora-geral da Total Filmes, ela é muito amiga do Edgar Miranda, que é o diretor-geral da Record, né? É o diretor de núcleo lá. Que é o diretor de Gênesis. E, enfim, diretor do Rick Lázaro e tal. Cara, aí e Jesus, né? Aí o Edgar foi lá no set e me assistiu fazendo o Toninho na série. Cara, ele ficou super amarradão assim no meu trabalho, me chamou pra conversar, falou, pô, quero te chamar pra trabalhar comigo, cara, pode ter certeza que eu vou te chamar pra trabalhar, tal, adorei você e tal. E aí isso foi em 2014, cara. Quando foi 2017, 3 anos depois, eles me chamaram pra fazer o Rick Lázaro, pra fazer o As Penais, que era o mordomo do reino lá de Nabucodonosor, e a rainha Mites, né, com a Adriana Garamboni e o Heitor Martinez. E, cara, foi uma experiência maravilhosa. Assim. Que produção, né? Uma super produção, né? Super produção. A Record tem caprichado bastante nas novelas bíblicas, né? Bom, um tempo depois, enfim, foi um sucesso retumbante, né? O Rick Lázaro. Quando terminou, um tempo depois eles já me chamaram para fazer a novela Jesus. Para fazer um cara que era soldado romano, que tinha ficado tetraplégico e estava procurando Jesus para operar um milagre nele para ele poder voltar a andar. E aí, cara, eu fiz a cena, cara, a cena foi super elogiada, teve várias cenas de milagre na novela, né? E o milagre que
que eu participei foi assim, dito como um dos melhores milagres que tiveram na novela e tal. E aí logo depois eles me chamaram para fazer Gênesis. Então assim, eu tenho feito uma coisa atrás da outra na Record, né? Gênesis foi quando? Cara, Gênesis foi uma saga, né? Porque eles contrataram a gente... A pandemia? Foi uma saga. Eles contrataram a gente em outubro de 2019. O nosso contrato terminaria em final de fevereiro de 2020. Chegando no final de fevereiro de 2020, estava muito atrasado, prorrogaram até final de abril de 2020. Quando chegou março, pandemia. Pararam tudo e tiveram que manter a gente contratado até o retorno das gravações, que foi em outubro de 2020. Ou seja, eu fiquei contratado 1 ano e 4 meses na Record, por conta dessa questão da pandemia. Eu não vou esconder de você, foi maravilhoso para mim financeiramente. Ganhando e ficando em casa, né? Assim, a gente participava de treinamentos, participava de entrevistas. Mas não era intenso, né? Não era intenso, longe disso. Aí quando foi em outubro, sim, a gente voltou com força total, já com todos os protocolos. A Record deu um banho assim, de organização em relação a isso. Todos os atores chegavam na Record e faziam PCR imediatamente. Era aquele PCR rápido, então você... Isso, aí você já, em meia hora, 40 minutos, você já sabia se você estava infectado ou não. Se você tivesse infectado, você tinha que ir embora. E aí eles tinham que fazer uma readaptação lá do roteiro de gravação deles. Mas deu super certo e, enfim, a gente conseguiu finalizar as gravações no final de dezembro. Agora, Saulo, chegou a hora do bate-bola. Tá preparado? Opa, com certeza. Vamos lá, papum, hein? Papum. Cor. Verde. Legal. Aqui, verde. Comida. Eu gosto muito daquela comidinha bem caseira, aquele aipim com carne seca. Deu vontade agora. Aquele aipim com carne seca, aquele feijãozinho tropeiro, aquele arroz, aquela couve. Eu gosto dessa comidinha caseira. Bebida. Tô fora. Livro. A Morte da Verdade. Posso falar um pouco mais sobre o livro? Pode. É um livro que tematiza essa era aí que a gente tem vivido sobre fake news, né? Sobre entender essa relação de consumo que a gente tem com falsas notícias, né? Falando dessa questão da crença, de coisas que a gente acredita. Sem querer te atrapalhar, mas às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha aqui, eu vi esse negócio no... Eu não acredito em tudo que as pessoas falam, porque não tem como você acreditar, entendeu? Porque... ainda mais que isso virou quase que uma cultura, né? Sim. A manipulação dos fatos para poder atrair mais seguidores, para atrair mais eleitores, para atrair mais fiéis, né? Enfim, são N questões assim que às vezes as coisas são colocadas e que acabam ludibriando, né? Assim, a cabeça de quem tem uma certa... Porque, assim... Tem gente que gosta de se sentir enganada por uma questão de carência, né? Sim. Ou ela se ilude porque ela precisa encontrar um salvador, encontrar um super-herói, enfim. Né? O livro fala muito sobre isso, é super bacana, recomendo. Filme. A Morte do Caixeiro Viajante, de Tennessee Williams, do Elia Kazan. Quer falar um pouquinho sobre ele? Um filme maravilhoso, assim, se não me engano, o Dustin Hoffman faz, um filme fantástico, assim, grandes atores, o filme me marcou, assim, na época da faculdade, eu já vi algumas vezes, tenho inclusive vontade de montar essa peça, mas eu preciso ter a idade do pai, ainda não dá pra fazer. Novela. Ixi, é difícil, né? O Rick Lázaro, que foi a novela na Record que me deu a maior oportunidade de mostrar o meu valor, minha qualidade como artista. Eu tento ser verdadeiro, tento ser sincero, não só no meu trabalho, mas nas minhas opiniões e eu procuro não ser agressivo com as minhas opiniões. Porque eu acho que tudo é a maneira como a gente comunica. Eu posso falar com você que eu acredito no verde de uma maneira muito raivosa,
ou eu posso apenas te dizer isso, olha, eu gosto do verde, né? A gente não precisa esbravejar para isso, né? Eu acho que a humanidade anda muito em conflito, Intolerante. né? Intolerante, assim, e porque as pessoas estão perdendo a capacidade de escutar o outro, de ter empatia pelo outro. Isso em todas as camadas, né? Amor. Isso em todas as camadas. A gente vê agora essa pandemia, né? Tanto de gente passando necessidade. Enfim, eu tive a sorte, por conta da Record, de estar contratado, e eu ajudei muita gente que precisou. No período que eu estive contratado, pude ajudar bastante gente. E sem ficar me vangloriando, assim, porque eu acho que a gente nunca sabe o dia que a gente vai precisar. Então a gente não pode nunca dizer não, a gente sempre tem que ter uma atitude acolhedora, sabe? Em todos os níveis. Eu ia falar pra você falar uma frase, mas acho que você já falou, né? você tem uma frase que você gosta de usar. Engraçado, né? Eu nunca pensei nisso, assim. Eu gosto muito de um título, assim, que é inclusive de um projeto solo, que eu tento às vezes abrir a gaveta e desencavar, que é: a vida é uma simples sombra que passa. Profundo, hein? Shakespeare. Olha, Saulo, o que você tá mexendo aí? Eu tô aqui me inscrevendo no Papo D. Não acredito. Mostra pra eles. Que legal, gente. Então, ó, o Saulo já é inscrito. E você? Aí, já se inscreveu no meu canal? Faz assim, Saulo. Já deu um like. Inscrevam-se. E aqui, ó o sininho, ó o sininho. Ó o sininho ali, ó. Ó, garoto. Inscrito. Tá vendo aqui? Saulo, muito obrigado por você ter participado aqui do Papo D. Valeu mesmo. Pô, obrigado você, cara. Enfim, é sempre bom poder refletir um pouco sobre os trabalhos que a gente fez, a nossa trajetória, né? E é importante também dividir isso com as pessoas. Às vezes as pessoas ficam curiosas para saber um pouco de como é que foi a vida desse ator ou daquele, né? E você dá essa oportunidade pra gente. Brigadão. É uma coisa muito importante isso que você faz. Siga assim. Muito obrigado. Obrigado você e a todos aí. Valeu, galera. Até o próximo Papo D. Valeu. Tchau. Tchau.